O sujeito contemporâneo vive uma verdadeira ansiedade pelo formato do seu corpo. E esta ansiedade estética é a face emocional de um superego que exige perfeição visual. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Psicanálise do Mundo, né? O Mundo em Análise, Análise do Mundo. Este canal nasceu da ideia de transformar um percurso analítico, aulas escritas, em aulas transmitidas, né, neste canal. Então, todos os dias temos aqui vídeos falando sobre este assunto, né, análise do mundo, o mundo em análise, a psicanálise do mundo. Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista há mais de 30 anos, atuo em Porto Alegre e eu quero te fazer um convite, né? Inscreva-se no canal para assistir os vídeos diários e também no final, se você gostar, né, também deixa o seu like e compartilha com outras pessoas também. Hoje o tema do vídeo é a psicanálise e o culto ao corpo. O corpo como sintoma da falta entre o espelho e o real. Jacques Lacan, o psicanalista, né, que dominou a cena depois de Freud, ele diz que o eu é, antes de tudo, um eu visto. Né? Ele traz essa elaboração na obra, né, O Estádio do Espelho, de 1949. E nós vamos falar um pouco aqui do Estádio do Espelho, que é importante, né, na teoria lacaniana e também para a psicanálise contemporânea. Bom, vamos falar então hoje sobre esse tema, o culto ao corpo. E nesse vídeo, né, nessas elaborações aqui, né, nesta aula, né, que é a 8ª aula do nosso percurso, obviamente não vamos falar aqui contra, né, o cuidado do corpo, mas sim contra o corpo como um sintoma, né? Quando isso se torna um sintoma, quando o sujeito vem à clínica, né, com essa questão que lhe incomoda, que lhe dói, né, que propriamente é um sintoma. O imaginário e a identificação com a imagem corporal, esse é o meu primeiro ponto aqui que eu quero trazer. Na teoria lacaniana, o estádio do espelho marca o momento em que o sujeito se reconhece em uma imagem. Marca aquele momento em que ele também se reconhece na imagem, né? Quando ele se vê e ele se identifica que ele é um eu separado, né, da mãe, daqueles que lhe cuidam, que ele é um sujeito também, ele não se identifica ainda como um sujeito, mas como como uma imagem, independente do outro, né, daqueles que lhe cuidam. Então, nesse momento, quando o sujeito se reconhece em uma imagem, isso, na verdade, ele se reconhece como uma imagem, uma unidade ilusória que dá, então, a forma ao eu. É a partir dali que ele vai, então, se formar como um eu, como um sujeito. Esse reconhecimento é também uma alienação. O sujeito se identifica como algo externo, idealizado, que nunca coincide plenamente com a experiência interna. E isso acompanha o sujeito o resto da vida. Por isso que o estádio do espelho, ele é um momento, né, uma experiência, ele é um marco na vida de cada um. E a cultura da imagem intensifica essa alienação. E o que nós vemos hoje, mais do que nunca, é essa cultura da imagem, principalmente ligada ao corpo. O corpo, então, passa a ser tratado como objeto de performance, vitrine do eu e tentativa de suturar a falta.
a falta estrutural que marca o sujeito enquanto sujeito, né? A pessoa enquanto pessoa, né? Popularmente falando. Então, mas a falta, ela não se apaga, né? Essa falta estrutural do sujeito, ela não se apaga. Ela retorna em forma de angústia, compulsão estética e ansiedade por reconhecimento. E mais do que nunca hoje, o sujeito contemporâneo, ele apresenta esse sintoma, ele apresenta essa angústia, ele apresenta essa compulsão estética e essa ansiedade por reconhecimento, muito valorizada, muito, digamos assim, dimensionada, né, pelas redes sociais. Então é isso que nós vamos construir nesta pequena aula. Em primeiro lugar, eu quero apresentar nesta aula, né, o conceito do corpo como construção imaginária. O corpo que vemos não é o corpo que sentimos, né? A psicanálise vai trazer esta ideia, essa elaboração. O corpo-imagem, moldado pela cultura e pelos espelhos digitais, é uma ficção compartilhada. A psicanálise, então, ela propõe a escutar o corpo não como objeto de correção, mas como um lugar de verdade simbólica. Como se fosse um texto, né, onde o inconsciente escreve seus sintomas. Então o corpo seria um lugar de verdade simbólica, como se fosse, né, um texto onde o inconsciente escreve seus sintomas, porque o sintoma nunca deixa de se manifestar, ele nunca mente, né? Nas palavras de Lacan, o sintoma nunca mente, né? E o inconsciente está sempre presente, ele não deixa de se inscrever, não deixa de se manifestar, não deixa de trazer, né, a sua realidade, e aquilo que o sujeito traz, né, como estrutura do ser. Um outro conceito que eu quero trazer é que a ansiedade é a ansiedade da imagem e o superego contemporâneo. O superego é aquela instância psíquica da repressão, né, da lei, da educação, que diz, né, o que pode e o que não pode, de acordo com a formação do sujeito na sociedade, na parentalidade, na religião, né, na própria educação moral que ele recebe, né? Então o super-eu hoje, ele não diz mais seja bom, faça o certo, faça o que é correto, mas ele diz seja belo, seja produtivo e seja desejável, aconteça, seja, né? E a imagem, então, se torna um campo de moralidade e castigo. O sujeito precisa ser, ele precisa ser alguém a partir da sua imagem, né? Quem não corresponde ao ideal se sente falho. Então, a ansiedade estética é a face emocional de um superego que exige perfeição visual, né? Então, nós vivemos hoje não apenas um culto ao corpo, mas um culto à imagem, né? Um culto da imagem. Um outro conceito é que é o corpo editado e a recusa da finitude. O desejo de corrigir o corpo, né, da perfeição visual, é também o desejo de apagar o tempo, apagar o limite, cancelar o envelhecimento, né? Porque o corpo editado, o corpo projetado, idealizado pelas exigências, né, do sujeito contemporâneo, a partir das telas, é o corpo que não quer morrer, né? É o corpo que não quer envelhecer, mas ao negar a falta, né, que é essa realidade do ser humano que não vai viver para sempre, que vai envelhecer, que vai enfraquecer, né?
que é finito, que não é perfeito, né? Como a gente diz na psicanálise, a falha não é um defeito, né? Mas é uma estrutura, é o que é, né? É uma constituição, né? Então a falta não é um defeito, mas é a manifestação do próprio sujeito, né? A origem, na verdade. E ao negar a falta, nega-se também o desejo, né? A vida sem marcas é uma vida sem história, né? E hoje busca-se superar as angústias, as tristezas. Não é apenas uma exigência da imagem, mas também uma exigência do próprio sujeito, que não pode falhar, que não pode errar, que não pode não ter sucesso, que não pode não ser bem sucedido. Então, a vida sem marcas é uma vida sem história, na verdade. Por isso, o meu último conceito que eu quero trazer é o olhar do outro e o narcisismo ferido. Isso é fundamental para se entender, primeiro, o sujeito, e segundo, o sujeito nesse contexto contemporâneo. Né? Por quê? Porque mais do que nunca, nesse mundo digital, no mundo das telas, no mundo das redes sociais, no mundo das aparências, no mundo que o sujeito é instigado a pertencer e a ser, nós vivemos sob o olhar do outro. Curtidas, comentários, visualizações, validações, né? É o que move o sujeito hoje. Ele vive sob o olhar do outro, ele precisa da aprovação do outro, ele precisa ser alguém aprovado por seu círculo, né? Onde a sua imagem é projetada. E o corpo exposto, o corpo na sua melhor versão, o corpo exposto é uma tentativa, então, né? O corpo bem definido, o corpo exposto, o corpo, né, mostrado. E aí nós temos, então, nas redes sociais, principalmente essas das danças, das exibições, né? Então o corpo exposto é uma tentativa de garantir amor e reconhecimento, uma tentativa de pertencer, é uma tentativa de ser tão bom quanto as imagens projetadas do outro, né? Digamos, dos outros, que representa o outro. Mas quanto mais o sujeito se oferece ao olhar, mais se afasta de si mesmo. E aqui, né, a gente vê essa questão de que algumas pessoas, né, nunca se cansam de tentar moldar a sua imagem e nisso elas vão se afastando de si mesmo e se afastando da imagem própria, né, do real. Por isso é uma questão muito interessante isso, né, porque o corpo, como sintoma da falta, se distancia do real e vive, né, como se vivesse diante de um espelho. Porque se olhar para si mesmo, por causa do espelho, não vai se reconhecer, né? Vai negar aquilo que realmente né? Nega o real para viver, então, diante do espelho. Isso é complicado para o sujeito, porque o olhar do outro nunca basta. Porque o vazio que ele tenta preencher não vai ser preenchido porque é estrutural. Então, quanto mais perfeição se busca ter, menos perfeito, né, o sujeito vai concluir que é. Quanto mais perfeição ele deseja, mais a sua imperfeição vai mostrar o seu real, né? Então, a experiência da psicanálise,
para o sujeito contemporâneo é fundamental, né? Porque a psicanálise vai oferecer, então, esta escuta, essa volta para o próprio sujeito, que ele não vai encontrar, né, essa ideia em lugar nenhum, porque geralmente as próprias terapias, elas são voltadas para o ego, elas são voltadas para fazer com que o sujeito tenha força, autoestima, para se incluir, né, para não desistir de ser alguém. Então as próprias terapias, elas vão nesse caminho de promover, né, o ego, o culto ao eu. E a psicanálise, ela tem algumas propostas de elaboração clínica para que o sujeito, então, ele se escute. Então eu quero trazer aqui 4 elaborações necessárias, né? 4 elaborações de psicanálise, porque a psicanálise é sempre necessária e muito necessária para o mundo atual, para o sujeito atual, para o mundo hoje. E primeiro é escutar o corpo, né, como mensagem, não como imagem. Primeira elaboração da clínica, né, da psicanálise, é que o sujeito escute o corpo como mensagem e não como imagem. Convidar o paciente a nomear o que o corpo diz, onde dói, o que pesa, o que se mostra demais, né? Toda queixa estética pode esconder uma questão simbólica sobre o amor, o reconhecimento, a perda, né? o desamparo, o vazio, né? Estrutural. Então é isso que esta queixa estética está gritando, está falando, né? O inconsciente fala porque além do espelho, o real está presente. A segunda elaboração é trabalhar o ideal do eu e o superego estético, né? Então, investigar de onde vem o modelo de corpo ideal que governa o sujeito. De onde vem isso? De onde vem esse modelo de corpo ideal? De onde vem essa necessidade de se apresentar como perfeito? A quem ele tenta agradar? Que voz manda corrigir-se sem cessar? Que voz? Que voz ele ouve que o manda a buscar a perfeição? Então, dar nome ao ideal é o primeiro passo para desarmá-lo. Então, isso a clínica faz. Isso, ao ouvir o sujeito, né, o analista, então, ele faz com que o sujeito, né, seja escutado e se escute, né, porque ao falar ao analista, o sujeito está escutando-se, porque é o seu inconsciente que está se abrindo, está falando, está se expressando, né, transformando em palavras a falta. Uma terceira elaboração é reconhecer a função da falta no desejo. A falta não é defeito, a falta é estrutura. A falta é constituição do sujeito. O corpo marcado, envelhecido, imperfeito, é o que inscreve a verdade da existência. E a clínica, a análise, a psicanálise, pode ajudar o sujeito a reconciliar-se com o corpo real, com a sua singularidade e com o limite. Mais uma vez aqui, não estamos falando, né, a psicanálise não está dizendo e essa aula não está dizendo que não se deve cuidar do corpo, que o corpo é algo a ser desprezado. Não é isso, mas é justamente o contrário. É cuidar do corpo a partir, né, da própria voz, da própria falta, e não a partir da exigência do mundo contemporâneo, das telas, da necessidade de viver sob o olhar do outro. E por fim, restituir o corpo à experiência do prazer e da presença, né? Essa é a elaboração final aqui da nossa aula,
e uma proposta da psicanálise ao sujeito contemporâneo. O corpo editado é um corpo controlado. O corpo editado é um corpo que vive sob uma ditadura da exigência do mundo, né? da vida, do outro que exige, da tela que exige, para ganhar a curtida, para ganhar o reconhecimento, para ganhar a visualização e a validação. Então a escuta clínica pode favorecer o reencontro com o corpo vivo, aquele que sente, deseja, goza, respira, se move, né? Então por isso que a proposta da psicanálise é menos espelho e mais presença. Menos espelho e mais presença. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa 8ª aula do nosso percurso analítico, o mundo em análise, o mundo sob análise, aqui no canal Psicanálise do Mundo. Não esqueça de inscrever-se no canal e também curtir, né, este vídeo e compartilhar. Até o próximo vídeo.